Olá, como estamos? Então, mais um vídeo aqui do canal do JJ Rodrigues. Olha que maravilha, né? Mais de 2 anos já. Começamos, começamos em abril, né, de 2019. 19 não, 2020, desculpa. Foi no início da pandemia. A pandemia começou em março, nós encerramos nossas atividades. Desculpa, na verdade não encerramos nossas atividades, né? Nós fechamos a casa por força da pandemia, para evitar contágio, para preservar a vida. Então, nós passamos por esse período difícil aí. Começamos com as nossas palestras online a partir, se eu não me engano, de março de 2020. Aí passou 2020, 2021, estamos em 2022. Estamos terminando agora abril, né? E vamos começar maio, ou seja, mais de 2 anos de trabalho. A casa já está aberta, graças a Deus, e esperemos que nós não precisemos fechar mais. Vamos ver como é que fica. Mas o papo de hoje tem a ver com isso, né? Não com a pandemia, mas tem a ver com essa questão da casa aberta, da gente estar, né, indo à casa espírita, né? A gente procurar lá na casa espírita aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Então, o papo de hoje é sobre intenção e atitude. Aí você pergunta, o que, que tem a ver, né? Intenção, atitude com ir à casa espírita? Vamos desenvolver o assunto. Perdão. Então, quando alguém diz que é espírita, ele provavelmente, muito provavelmente, vai estar de acordo com 5 princípios básicos da doutrina. A primeira, acreditar em Deus. Nós acreditamos na inteligência suprema, criadora de todas as coisas. E que, claro, nos criou também, criou a nós como espírito, né? E nos deu a oportunidade de viver aqui nesse mundo. Ótimo. Outra coisa, o outro princípio é a imortalidade da alma. Ou seja, sabemos que o corpo perece, né? O corpo um dia vai se desfazer, vai se destruir, mas a alma vai manter-se em forma de espírito, né? Lembrando esse conceito que o espírita traz, que o espírito, quando encarnado, nós chamamos de alma, ou seja, a alma é o espírito encarnado. Tá, vamos adiante. Depois, o terceiro princípio é a comunicabilidade dos espíritos, ou seja, a capacidade que os espíritos têm de se comunicar conosco, né? De atuar de alguma forma aqui no mundo material, por intermédio, claro, dos médiuns, por intermédio de espíritos encarnados, cujo organismo tem a faculdade mediúnica. Então, a comunicabilidade dos espíritos é o terceiro princípio básico de quem se diz espírita, né? Da crença de quem se diz espírita. O quarto, reencarnação. Reencarnação explica muita coisa, né? O princípio da reencarnação, o fato de nós podermos estar voltando a esse mundo, né? Quantas vezes forem necessárias para que nós possamos evoluir espiritualmente e atingir a felicidade plena. E o quinto princípio é exatamente isso, né? Evolução espiritual, né? A capacidade que nós temos de evoluir, né? A capacidade essa, claro, dada pela lei natural, pela lei divina, e que nós podemos evoluir, podemos melhorar a todo momento, e para isso nós viemos e nós vamos ainda voltar muitas vezes a esse mundo ou outros mundos, seja lá qual for o nosso estado,
né, de evolução, para que possamos, enfim, atingir, né, a evolução plena, que é o objetivo de todos nós. Bom, agora, o que nos traz a casa espírita, né? Por que que nós... Você se lembra a primeira vez que você foi a uma casa espírita? Por que foi? Qual foi o motivo? Você foi por curiosidade, você foi porque se sentia aflito, você foi para procurar conforto, porque perdeu um ente querido e queria uma palavra de consolo. Por que que você foi à casa espírita a primeira vez? O que nos traz a uma casa espírita? Notem que os motivos são muitos, né? Cada um, o seu cada um, é uma coisa íntima, uma coisa interna. E cada um procura a casa espírita por um motivo qualquer. Mas desde o primeiro momento em que você chega à casa espírita, que você ouve uma palestra, e muito provavelmente vai lhe ser colocado o conceito de reforma íntima, de melhora pessoal, de progresso espiritual. Olha que interessante, né? A gente entra na casa espírita procurando uma palavra de consolo e vai ter, porque é a doutrina consoladora por excelência, mas você também vai ter ali a ideia de que você precisa melhorar. E você vai ter também inúmeras dicas do que é necessário para melhorar, para evoluir. Aí você pergunta depois de um tempo, né? Eu e minha vida melhoramos? Eu e a minha vida melhoramos só porque nós fomos à casa espírita? O simples fato de frequentar uma casa espírita é condição necessária e suficiente para melhorar de vida? Infelizmente não. Não é só ir à casa espírita, né? Tem um pouco mais. Senão, é claro, você pode ir a frequentar qualquer outra tradição religiosa ou até não ter religião nenhuma, né? Mas se você não fizer ali, se você não tiver ali uma real intenção de melhora, uma real predisposição a melhorar, tanto faz o lugar que você frequenta, ou você não frequenta lugar nenhum, você vai estacionar, vai ficar na mesma. Regredir, você não regride, né? A gente sabe que não há regressão do espírito, mas vai estacionar. Então, não é suficiente a frequentar a casa espírita, quem dera, né? Fosse só ir lá, assiste a palestra, fecha os olhinhos, faz uma vibração, toma um passe, volta para casa levinho, tranquilo, né? E com isso já garante o seu degrauzinho na evolução. Infelizmente não é suficiente, né? A gente precisa de algo a mais. Aí você se pergunta: e eu tenho a real intenção de melhorar? Eu tenho a real intenção de ser uma pessoa melhor daqui a um ano, 10 anos, daqui a um minuto? Eu vou ser melhor do que eu sou agora daqui a um minuto? Eu tenho essa intenção, eu quero isso. Eu me convenci de que eu preciso fazer essa transição, né, do que eu sou hoje para o que eu quero ser amanhã. Então, é preciso ter intenção, é o primeiro requisito, né? A gente precisa ter essa intenção, precisa querer, é a primeira coisa. A gente precisa querer evoluir. Mas aí você pergunta, né? Puxa, mas eu quero tanto, né? Eu vou à casa espírita, eu estudo, eu vou lá, leio o Evangelho segundo o Espiritismo, faço o Evangelho no lar, deixo minha casa bacana, em harmonia. E por que que eu não consigo melhorar? Por que que eu continuo tendo aqueles pensamentos, eu continuo tendo inveja, continuo sendo uma pessoa orgulhosa, um tanto egoísta até? Por quê? Por quê? Por quê? Porque é sempre tão difícil essa escalada, é sempre tão difícil essa melhora. Por que eu não consigo melhorar? Bom,
A primeira coisa que nós precisamos para responder essa pergunta é justamente entender. Entender o que acontece, entender o porquê que nós não conseguimos dar o primeiro passo ou o próximo passo, que seja. Esse entendimento vem de um reconhecimento pessoal. Nós precisamos nos entender, precisamos entender o que está acontecendo na nossa vida, precisamos entender como nós estamos nos relacionando com as coisas à nossa volta, as pessoas à nossa volta, com a nossa vida em geral. Porque a evolução nunca é uma evolução isolada. Você não consegue evoluir se isolando do mundo. Você evolui porque você melhora em relação ao teu próximo, em relação à sua família, em relação às pessoas que lhe cercam, em relação à sociedade onde você vive. É essa melhora que se busca. Porque reforma moral, né, evolução moral, tem a ver com relacionamento com o outro. Então eu preciso entender isso, entender o que é que está me segurando no atual patamar e me reconhecer nesse contexto. Eu preciso me entender, olhar para dentro de mim e saber aonde eu estou falhando. Só assim eu vou poder ter ali um plano de ação, né? Bacana isso. Eu vou ter um plano de ação para poder resolver esse problema. Mas eu preciso primeiro entender o problema. Então eu preciso de uma introspecção, preciso olhar para dentro de mim, preciso olhar para a forma como eu estou me relacionando com o mundo. Reconhecendo os meus problemas, reconhecendo os meus erros, reconhecendo as minhas falhas morais, reconhecendo as minhas imperfeições enquanto indivíduo, enquanto espírito, aí eu posso finalmente começar a andar para frente, porque eu vou começar a saber aonde é que eu vou mexer para poder ter uma evolução consistente, né? Uma coisa que eu posso planejar e executar. Não uma coisa fria, mas uma coisa que eu vou poder fazer com coração. Eu vou poder fazer com fé, eu vou poder fazer com amor. É isso que eu preciso na minha vida. Mas essa ação, esse passo à frente, esse entendimento e reconhecimento para poder aí sim avançar, isso se chama atitude. Eu preciso me empoderar, me encorajar e ir adiante, enfrentar esses problemas. Aí é atitude, a segunda palavrinha do título do vídeo de hoje. Intenção, eu preciso querer, e atitude, eu preciso fazer, pôr em prática essa reforma. Jesus nos deixou um texto, uma fala, né, que está registrada em Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11. Eu vou ler para vocês. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhes pedirem. Bacana, né? Jesus é sempre muito assertivo, vai ali no ponto certo. Vou resumir. Ajuda-te e o céu te ajudará.
resume isso. É isso que eu estou falando, é isso que eu quero trazer. Jesus deixou a mensagem lá, puxa vida, né? Se qualquer um malfeitor, né, é capaz de dar dádivas aos seus filhos, às pessoas que eles amam, porque todo mundo é capaz de amar, não importa quem seja. Todos nós temos amor por alguém. Então, se qualquer um, mesmo um malfeitor, pode dar dádivas aos seus filhos, imagina o Pai Celestial, que ama a todos nós. Ele pode nos dar essas dádivas, mas você precisa ir lá e bater na porta. Você precisa ir lá e pedir. Você precisa ir lá e fazer por onde. Não é só ficar aqui, ó, de mãozinha junta, esperando cair do céu. Ajuda-te e o céu te ajudará. Lembre-se, a doutrina espírita, ela lembra sempre a gente de que se a gente quiser, a gente precisa fazer. A fé sem obras é uma fé morta. Não adianta você só acreditar. Se você não faz por onde, quais são as falhas morais que eu citei? Eu citei orgulho. Seja mais humilde. Trate o próximo como igual, não importa quem ele seja. Eu falei de egoísmo. Pratique a caridade. Você vai ver como é bom, como é gostoso ajudar. Ajudar faz bem, garanto a você. Siga. Quando for à casa espírita a próxima vez e ouvir uma palestra, ouvir um texto, ouvir uma conversa, participar de um curso, preste atenção nos conceitos. A doutrina espírita ela precisa ser entendida. Então você vai ver lá que vai se falar de caridade. A gente não está falando da moedinha no sinal. A gente está falando do sorriso, do abraço, do calor humano, de ouvir a quem precisa, de dar o bom conselho. Claro, o material é importante, as pessoas passam necessidade e nós podemos, às vezes, amenizar esse sofrimento. Isso, claro, é caridade e muito bem-vinda. Mas há outras formas de caridade. Pense nisso. Intenção, querer fazer. Atitude, fazer o que quer. É isso que nós precisamos. Intenção e atitude para poder evoluir, para poder seguir em frente. E lembre-se sempre, tudo nessa vida passa, mas você é para sempre.